Oi, gente. Eu acabei de assistir a entrevista do Luiz Miranda, né, deputado, no Roda Viva. E queria trazer para vocês algumas análises, impressões e tal. Eu fiz anotações detalhadas do que ele falou, mas depois eu cheguei à conclusão de que é melhor eu resumir para os aspectos mais importantes, para os aspectos centrais. Então vamos a eles. O que fez o Luiz Miranda ficar conhecido nacionalmente agora, e é uma figura que eu tenho lá aqueles cuidados, né? É do DEM, tem aquelas denúncias do passado dele, é verdade que nenhuma delas colou, né? Não, ele conseguiu se defender de todas elas, então isso a gente também tem que relevar por um lado, mas também não dá para botar a mão no fogo por nenhum político, ainda mais um político com as características do Luiz Miranda, não é? Mas, no caso específico, ele vem coberto com uma boa dose de evidências de que ele, de fato, como apoiador do governo, tentou avisar o governo que existiam irregularidades no contrato da Covaxin. Né? Pois bem, e tudo leva a crer que ele tentou avisar, inclusive, de outras irregularidades. Ele falou, por exemplo, de uma irregularidade gigantesca envolvendo 300 milhões de testes que estariam tentando ser contratados agora, quando o Brasil precisa priorizar na questão das vacinas, e nós já temos até uma quantidade de testes razoáveis, não é? E testagem em massa não é exatamente o que é mais importante agora, embora a testagem seja importante, né? O mais importante agora é, obviamente, tentar o mais rápido possível vacinar o maior número de pessoas e comprar o maior número de vacinas possível. Né? E 1,4 bilhões de reais ficaram presos na compra da Covaxin, que, como eu já disse aqui, não estava aprovada pela Anvisa, e ele repetiu isso várias vezes. Né? E a empresa que estaria intermediando isso, ele trouxe mais uma informação no Roda Viva que estaria ligada a um paraíso fiscal, que também sinaliza fora as irregularidades do passado que a Global estava envolvida, né? Também sugeriam grandes problemas, mas algumas coisas se tornaram ficaram um pouco mais claras nessa entrevista do Luiz Miranda ao Roda Viva. Qual é a primeira coisa que ficou mais clara? A primeira coisa que ficou mais clara foi que quem provavelmente gravou o presidente foi o irmão do Luiz Miranda, na reunião que ele teve com o Luiz Miranda, quer dizer, o Luiz Miranda, o irmão, e o presidente. Inicialmente uma pessoa do governo também estava lá, mas depois saiu, né? E ficaram os três. E tudo leva a crer quando ele diz assim que eu vou clamar por quem me ama e tal, para me ajudar, alguma coisa assim. Ele estava se referindo ao irmão dele, né? Que ele iria pedir para o irmão para mostrar a gravação. Então, essa foi uma das coisas que ficou mais evidentes durante essa entrevista dele no Roda Viva. Que quem fez a gravação do Bolsonaro, né? Quem fez a gravação em que eles avisam para o Bolsonaro todas as irregularidades do contrato da Covaxin e o Bolsonaro, durante a reunião, parece, segundo eles, aceitar a gravidade e depois não faz praticamente nada, né? Prevarica, né? Teria sido o irmão. Mas como o Luiz Miranda falou, essa não é a única evidência. Tem a evidência que ele voltou a apresentar do celular, das mensagens que ele enviou para uma pessoa que trabalhava junto ao presidente, e ele insistindo várias vezes que se tratava de um contrato com uma empresa corrupta e que realizava a corrupção de forma rotineira junto ao governo federal. Inclusive, uma coisa que fica bem evidente por essa entrevista, né, como existem empresas, e aí no plural, que lucram e potencializam gigantescos lucros utilizando do Estado. Aliás, uma coisa que eu já falava aqui no canal há muito tempo, que é a relação promíscua entre grandes empresas e empresas normalmente ligadas a atos corruptos e políticos
é uma das bases da corrupção. Muitas dessas empresas e empresários ligados a essas empresas estão responsáveis por financiamento de políticos, estão responsáveis por conexões com políticos, por organização de lobbies. E claro, depois delas fazerem todo esse trabalho de colocar os políticos lá, esses políticos estão lá e são pressionados por essas empresas para dar a sua contraparte. Inclusive, ele falou mais de uma vez sobre pressões que o Pazuello estava recebendo, né? E ele falou sobre uma pessoa que colocou um dedo na cara do Pazuello e que o pressionou para fazer concessões a esses grupos, né, esses grupos de pressão. E ele não quis dizer quem era essa pessoa, porque quem disse isso para ele foi o Pazuello, mas o pessoal da bancada do Roda Viva foi investigar e chegaram à conclusão que provavelmente foi o próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira, né, que teria sido essa pessoa. E agora o Pazuello, quando ele voltar para depor na CPI do genocídio, ele vai ser questionado quem foi essa pessoa que o ameaçou, né? E que fez com que ele saísse, né? Vamos lembrar que o Pazuello, 2 dias depois dessa suposta ameaça, ele deixa o Ministério da Saúde, né? Então, parece que essa pessoa tinha de fato o poder de retirar ele do ministério, né? Mostra que o presidente Bolsonaro está nas mãos do Centrão, né? Ele que já deu várias demonstrações de irresponsabilidade, ou pior, responsabilidade com estratégias de genocídio, né, de imunidade de rebanho e tudo mais, e as provas são abundantes em relação a isso, né, que existia uma política para que os brasileiros fossem infectados e para que a economia voltasse mais rápido com a imunidade a partir da infecção, né, maciça dos brasileiros não idosos, né, essa foi a estratégia. Bolsonaro, além de todos esses crimes de responsabilidade, de ter organizado manifestações sem máscara, e aglomerações e tudo mais, e todo o resto que ele fez, que foi muita coisa, né? Além de tudo isso, ele estaria já totalmente controlado pelo Centrão e estaria respondendo ao Centrão em relação a indicações, inclusive aceitando que pessoas saíssem de postos-chave quando desagradam de alguma forma o Centrão, né? Essas foram as principais, digamos assim, não chega a ser novidades, né, mas principais informações que parecem que ficaram no ar durante essa entrevista. Digo parecem porque o Luiz Miranda não quis confirmar nem que foi o Arthur Lira, nem que o irmão dele gravou o presidente. Mas nas entrelinhas, ele não é tão habilidoso assim de esconder essas informações, e isso ficou sugerido nas entrelinhas. E a outra coisa que ficou absolutamente muito clara é que quando ele disse que vem muita bomba por aí envolvendo o Ministério da Saúde, ele estava se referindo a todas essas denúncias que estão vindo, e que são muitas, que estão acontecendo nos últimos dias, e vocês têm acompanhado aqui o canal, eu tenho falado sobre isso, envolvendo empresas que tiveram lucratividade gigantesca, absurda. Uma delas teve lucros de mais de 1.800%, a mais do que o normal. Algumas foram contratadas para uma capacidade instalada. Eu fiz um vídeo recentemente sobre uma contratação na gestão do Pazuello, que ela tinha uma capacidade de fazer 200 mil ligações por mês, mas estava sendo contratada para fazer mais de 1 milhão de ligações por mês. Obviamente não tinha capacidade de cumprir isso, mas estava recebendo uma grande quantidade de dinheiro. Obviamente tinha muita gente levando nessa, né? Esse nível de superfaturamento, esse uso do dinheiro do Estado para enriquecimento dessas pessoas está sendo obviamente utilizado para enriquecer pessoas ligadas ao atual governo e que vão querer a manutenção desse governo para manutenção de uma gigantesca mamata. O que o Luiz Miranda chamou de mensalão da saúde, né? Uma espécie de esquema de
de propina envolvendo o Ministério da Saúde. Toda essa entrevista vai ser minuciosamente examinada nos próximos dias pelos jornais e sugere dias absolutamente bastante aquecidos da CPI da Covid, né, a CPI do genocídio, porque sugere que muitas dessas coisas vão ter que ser investigadas. O Luiz Miranda parece estar muito confiante de que quando ele for convocado pela Polícia Federal, né, para depor, e ele sem dúvida nenhuma vai ser convocado, a investigação inclusive que eu já noticiei aqui no canal, ele vai apresentar todas essas provas que ele já apresentou e talvez até outras. Né? E caso pessoas ligadas ao presidente continuem dizendo que eles estão mentindo, eu imagino que esse áudio, que foi provavelmente feito pelo irmão dele, deve ser ou vazado ou apresentado na própria CPI da Covid. Né? O irmão dele, se ele gravou esse áudio como parece que gravou, me parece muito claro que o irmão dele, quando viu toda aquela corrupção e todas aquelas irregularidades, ele que é um funcionário de carreira, deve ter parado para pensar de que se tivesse um processo de prevaricação, ele, o irmão do Luiz Miranda, poderia muito bem ser condenado por prevaricação. Então, para se proteger, ele denunciou, ele falou com o presidente e ele queria ter provas de que ele fez isso. De que ele avisou o irmão dele, que ele avisou o presidente, que ele avisou outras pessoas. Por que o irmão do Luiz Miranda fez isso? Porque o irmão do Luiz Miranda está querendo, ele, irmão do Luiz Miranda, não ser acusado de prevaricação, não será acusado de que não agiu para impedir um crime envolvendo vacinas durante um período que milhares de brasileiros estão morrendo por causa de uma pandemia. Ele fez para se proteger. E, legalmente, como aliás foi dito durante a entrevista, qualquer pessoa pode fazer uma gravação, não é crime, não precisa avisar, se for no intuito de se proteger. Isso é absolutamente para você se defender de futuras acusações e você ter como provar que você estava falando a verdade. Porque quando o fulano vier e disser, não, você está mentindo, você mostra a gravação e diz, não estava mentindo, não, tá vendo? Eu gravei. E eu teria o direito de gravar. Isso eu imagino que o irmão do Luiz Miranda vai dizer para a Polícia Federal caso ele apresente essa provável gravação. Que não parece ser a única, uma das provas o Luiz Miranda mostrou, mas outras provas eles têm de que eles avisaram. Agora a investigação tem que checar, e já está checando, se de fato essa empresa global e as outras empresas ligadas são empresas corruptas. E tudo leva a crer que são. Porque essas empresas estão sendo investigadas por inúmeros crimes, não receberam dinheiro e não deram os medicamentos. Ou seja, elas são investigadas por vários problemas junto ao Ministério da Saúde. Situação complicada, viu, gente? Situação complicada. Mas a sensação que eu tive foi que o Luiz Miranda, que não é uma figura que eu não nutro de simpatia, que defende um projeto político que é completamente diferente do meu, mas a sensação que eu tive no Roda Viva é que ele, de uma forma geral, de forma não direta, deu os recados que queria dar. E se saiu relativamente bem. Né? Agora, e uma coisa ele tem razão, tem que se investigar é o escândalo da Covaxin. Tem que se investigar esses contratos, diversos contratos do Ministério da Saúde que estão produzindo o enriquecimento de empresas enquanto milhares de brasileiros morrem. O pior, assim, é difícil imaginar um tipo de corrupção mais nefasta, mais macabra do que essa. E isso não significa nenhum elogio à pessoa do Luiz Miranda, que ele pode, vocês sabem disso, tem acusações no passado dele meio complicadas, ele conseguiu escapar, mas enfim. E a gente, político do DEM, ardiloso com o Luiz Miranda, não se bota a mão no fogo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas as acusações que estão na mesa e as provas que já temos sugerem a necessidade de investigação muito criteriosa em relação aos pormenores dessa tentativa de compra dessa vacina cheia de irregularidades.
e que nós temos agora evidências de que funcionários públicos foram sim pressionados a acelerar o processo da Covaxin, enquanto outras vacinas receberam um rigor gigantesco. E as provas agora e as evidências de que esse tipo de pressão acontece nas esferas do governo começam a se amontoar. E de que tem muita gente enriquecendo com isso. Especialmente aliados do bolsonarismo. Eu vou estar bastante atento nos próximos dias e, segundo o Luiz Miranda, vem muita bomba por aí e, depois de tudo que nós vimos, não dá para duvidar nem por um segundo. É o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal A Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve, gente. Tchau, tchau.